Fala pessoal, bem-vindo ao Terceirão Não Tira Férias. Eu, professor Saulo Formiga, vou estar aqui com vocês em alguns encontros de algumas questões, tirando dúvida, aqui no nosso canal. Olha o detalhe, se você chegou até esse vídeo, significa dizer que você usou a nossa apostila e leu o nosso QR Code. Cada questão proposta vem com QR Code e vai te levar para um vídeo diferente. Primeiro você tenta responder e depois você tira as dúvidas com o nosso vídeo. Na aula de hoje, e nessa resolução de vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa que é extremamente fundamental à vida, que é a água. Não dá para falar de vida sem água. Afinal de contas, segundo a teoria científica da espontaneidade da vida, a vida surgiu aqui, ó, na água. Então, dá licença aqui um minutinho. Matar um pouco da sede, a gente fala muito. Bem, a água que estava dentro do copo já está me hidratando. Lembra que boa parte da tua célula é feita por água. Só que o que eu quero falar para você antes de entrar na questão é sobre esse copo. Esse copo é de plástico. Mas você já ouviu falar um conceito chamado de água virtual? Pois é, esse copo contém água no seu processo de fabricação. A gente tem uma mania de julgar a água apenas que é visível aos olhos. Esse copo estava cheio d'água, mas ele também contém água na sua estrutura produtiva. Eu falo de milhares e milhões de litros gastos para produzir o tecido da camisa, o metal do relógio, para produzir, por exemplo, a própria comida que chega à nossa mesa. E essa água, por muitas vezes, não era analisada. Se você quiser pegar nota, bote aí no seu caderno. Água virtual é um tema importante para quem vai fazer Enem e o EMA. Vamos para a questão? Bem, se você leu a questão com calma, você viu que ela trata da transposição das águas do Rio São Francisco. Isso parece ser muito moderno, mas não é. Vem desde a época do Brasil Imperial, só para você ter uma ideia. Só que naquela época não havia tecnologia e recursos suficientes para pensar em algo tão surreal. Mas aquilo que durante o passado era inimaginável, agora se tornou uma realidade. Pegamos a água da bacia do Rio São Francisco, que é o único rio perene a cortar o sertão brasileiro, e levamos essas águas, por efeito da gravidade e por bombeamento, para localidades em que a água não chega no volume que é preciso. Lembre-se que a gente está falando do polígono da seca, da região dominada pelo bioma da Caatinga. As sociedades dessa região, as chamadas sertanejas, sofrem há décadas com a falta d'água. Mas lembre-se, essa falta d'água não é só uma questão climática, é também uma questão histórica e estrutural. Mas você vai aprofundar os seus estudos aí nos próximos dias. Vamos para a questão? Bem, primeiro a leitura do enunciado, leia com muito cuidado, principalmente questões desse nível, que são questões que trazem alternativas que você vai precisar justificar como verdadeira ou falsa. Então olha só, o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco vem reforçar a infraestrutura hídrica de combate à seca no semiárido nordestino. Então foi um projeto que ganhou muita força e muito valor, porque de certa forma ele vai resolver, ou pelo menos passar a ideia de resolução, da falta d'água de uma maneira bem direta. Se falta água, vamos levar água. E nada mais normal, dentro dessa visão pragmática, do que pegar essa água de uma bacia perene e tubular, levar essa água até as regiões necessárias. A captação de água envolve uma modesta vazão que não representa nenhum perigo para o velho Chico, mas poderá beneficiar milhões de pessoas e abrir espaço para a dinamização da economia do semiárido. É claro que se você tem uma leitura crítica, você sabe que, segundo o projeto do governo federal, estava contabilizado pelo menos a retirada de 1% da água do São Francisco. E realmente, 1% parece pouco. Só que um rio que já sofre com outras atividades econômicas e que há décadas sofre com um tal de assoreamento, tirar qualquer percentual de água dele é, sem dúvida, instigar, intensificar os danos ambientais causados a ele. Então, bem aqui é um ponto de atenção. Mas vejamos as alternativas. A respeito da geografia do Rio São Francisco e sua transposição, é correto afirmar. Item 1, lembre-se, a questão já quer que você marque nas alternativas qual desses itens, 1, 2 e 3, estão corretos. Então a gente já vai ganhando tempo nessa leitura. A transposição das águas do Rio São Francisco visa atender regiões semiáridas dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfeito.
são os 4 estados que são diretamente ligados ao polígono da seca e onde eu tenho uma dinâmica econômica e social que exige essa intervenção mais rapidamente. Então, o item 1 é verdadeiro. Principalmente quando você pensa na estrutura da transposição, o eixo norte e o eixo leste, ok? Que inclusive vão passar por atualizações e já estão em processo de ampliação, tá ok? Segundo item, o rio perdeu suas matas ciliares, resultando na intermitência de alguns de seus afluentes. Intermitência significa que é um rio que não é contínuo, que não é perene, significa que ele vai parar de correr em determinados momentos, ok? Então, o rio perdeu suas matas ciliares, resultando na intermitência de alguns de seus afluentes e no assoreamento do seu leito. O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, no intuito de diminuir o problema da seca na região da Caatinga, lembra-se, aqui a Caatinga é falado de polígono da seca, sertão, não é a única forma de aproveitamento desse rio para o desenvolvimento da região, uma vez que tanto a navegação como a hidroeletricidade também têm dado a sua contribuição. Exatamente, está tudo perfeito. É claro que eu tenho uma problemática que vai além do Rio São Francisco, que é a sua rede, que é a sua bacia. Muitos afluentes já perderam seu poder de levar água, exatamente por conta da ocupação que está ligado ao processo da agropecuária. Além disso, a poluição e o desmatamento também contribuem para esse problema. O assoreamento do Rio São Francisco faz com que qualquer retirada de água, como nós falamos agora há pouco, possa colocar em xeque a sobrevivência do próprio rio. Ninguém era contra a transposição da água do São Francisco. O que a gente ouvia é que era primeiro preciso cuidar do rio, para que aí sim a sua água pudesse ser transposta, ok? Então, o 2 também está perfeitamente correto. E 3, na realidade, a seca não é um problema sem solução, de fato. Eu tenho outras maneiras para intervir. O que há é o monopólio da terra, que está em poder dos latifundiários. Há quem diga que essa concentração de terras aumentou, sobretudo ao longo do Rio São Francisco e ao longo dos lugares onde os canais passam, ocorreu de uma forma muito mais intensa, principalmente depois do vazamento de algumas informações privilegiadas. É uma crítica paralela ao projeto e que, inclusive, acaba atacando o governo federal durante a imposição desse projeto. Então, também é uma verdade e colabora para a resolução da questão. Então, se eu for marcar aqui a alternativa, basta eu procurar aquela que tem todos os itens corretos, que, como vimos, é 1, 2 e 3. Se você acertou, parabéns. Se não, dá uma lida novamente no capítulo, aprofunda os seus estudos e responda mais uma vez, anotando as considerações ao lado de cada alternativa. Beleza? Vamos para a próxima.